Bora, Fel, para as informações do Corinthians, que joga amanhã contra a Portuguesa fora de casa no Pacaembu. Porém, com grande parte do estádio liberado para a torcida do Coringão. E o Corinthians que estreia na próxima quarta na pré-Libertadores. Então, provavelmente amanhã vai ser um time reserva, um time misto. E a gente vai ficar sabendo nesse vídeo qual time o Corinthians deverá entrar em campo amanhã. Então, primeiramente, deixei um corte da ESPN e logo na sequência, Sami Carvalho do Café dos Setoristas trazendo informações pra gente sobre a escalação. E também o volante João Schmidt do Santos, hein? Será que ele pode vestir a camisa do Coringão? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians agora. Tem Clássico Paulista no fim de semana, mas também tem um confronto bem tradicional. O Corinthians enfrentando a Portuguesa amanhã, jogo no Pacaembu, mando da Lusa. E a gente traz os números aí de José Martínez no Corinthians. José Martínez com 25 jogos, 57,3 minutos por jogo, um gol, uma assistência, 26,8 passes por jogo e 3,7 ações defensivas por partida. Vladimir Bianchini chegando aqui ao nosso Sport Center, bateu um papo inclusive com o José Martínez, vai trazer tudo aqui pra gente também nessa preparação do Corinthians pro jogo contra a Portuguesa. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Beijo pra você. Outro beijo pra você, Glaucio. Um grande abraço pro Birner, pra Mari e também para os fãs de esportes. O Corinthians que neste final de semana já pode garantir a melhor campanha geral do Campeonato Paulista. Para isso precisa vencer a Portuguesa e também torcer por um tropeço do São Bernardo contra o Guarani. Será o reencontro do Corinthians com o Pacaembu, que foi durante muitos anos a casa corintiana. O torcedor comemorou muitos títulos lá, incluindo a Libertadores de 2012 e também o Brasileirão de 2011. Mas dessa vez vai ter uma polêmica. O Corinthians é visitante lá e a Portuguesa colocou os ingressos a R$160, o que deixou os torcedores corintianos muito revoltados. Inclusive a Gaviões da Fiel chegou a propor um boicote da torcida para esta partida. Neste jogo, o técnico Ramon Dias deve utilizar uma formação reserva, já que tem um jogo muito importante no meio de semana pela fase preliminar da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Por isso mesmo, ele deve escalar muitos reservas e também alguns garotos vindos da base. A gente conversou hoje com o José Martínez, jogador venezuelano de 30 anos, que falou a respeito do ótimo momento vivido pelo Timão em 2025. Venir a Corinthians para mí fue un objetivo, fue una prueba de que gracias a Dios la pasé, pues, porque no es fácil jugar un equipo tan grande como es Corinthians. Y bueno, en ese momento cuando yo vine, que Corinthians estaba en unos puestos de descenso, y bueno, gracias a Dios a pasar del tiempo pudimos salir de allí. Bueno, y ahorita el 2025 estamos viviendo un momento muy espectacular y bueno, hay que aprovechar los momentos, pero con los pies en la tierra, con la misma humildad. Hay que seguir trabajando tranquilamente, callado, y bueno, y que solo tenemos que demostrar lo que tenemos que demostrar dentro del campo. No, llevamos la torcida de Corinthians, de verdad. O sea, yo disfruto jugando, cuando estoy en el banco disfruto la torcida de Corinthians porque no paran de cantar. O sea, yo no sé cómo hacen que pasan todo el partido cantando. En el momento que no te salen las cosas bien en el partido, en el instante del partido, la torcida te sigue apoyando, te sigue ayudando para que tú levantes y sigas intentando, Entonces, eso es lo que más amo de la torcida de Corinthians. A gente preparou uma matéria para a semana que vem justamente para falar a respeito dessa estreia do Corinthians na fase preliminar da Libertadores na Venezuela contra a Universidade Central. Para esse jogo da Libertadores, o Corinthians deverá ter o retorno do Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano. Volto com você, Glaucia. Obrigada, Vlad. Beijão pra você, pra nossa equipe aí, trazendo as informações do Corinthians nesta sexta-feira. Corinthians se preparando para essa partida contra a Portuguesa. E aí, amigos, um Corinthians que já resolvido nesse Campeonato Paulista, com classificação garantida, permite, claro, ao Ramon também girar ainda mais esse seu elenco e focar nesses outros compromissos, né? Tá chegando essa pré-Libertadores, jogo de volta, tem viagem para Venezuela, enfim. Agora equilibrar aí um pouquinho mais esses pratos que vai chegar coisa importante aí, é o primeiro mata-mata de Libertadores, acho que começa até a focar um pouco nisso. É inevitável, né? Assim, o Corinthians na temporada passada ele não pôde se permitir pensar em Sul-Americana por conta da condição do Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa e perspectiva desse ano
é que no Campeonato Brasileiro as coisas se apresentem de uma outra maneira, porque o início de temporada já é muito bom. O Corinthians inicia a temporada passada de uma maneira muito péssima. Então o início de temporada já é muito bom, o que dá essa perspectiva do Corinthians poder desempenhar na Libertadores. Esse primeiro adversário é de fato fraco, né, para o Corinthians. O Corinthians tem ali, né, o favoritismo muito bem desenhado, mas se você projeta um pouco mais para frente, já tem essa possibilidade de Quito, de pegar talvez uma altitude. Então, assim, o Corinthians tem que fazer esse planejamento pensando num elenco que é curto. Querendo ou não, o Corinthians não foi ao mercado. A parte defensiva, na verdade, ali, né, a linha entre zagueiros, principalmente, ainda é uma situação muito vulnerável. O Corinthians ainda não pode apostar numa dupla de zaga que nessa temporada já tem dado um bom resultado. O André Ramalho ainda patinando um pouquinho, muito distante do que apresentou, e termina a temporada muito bem, né? Ele foi crescendo e, de fato, se tornando uma liderança nessa parte defensiva da equipe. Então, o Corinthians tem que planejar isso muito bem, porque do meio para frente tem muita qualidade. Imagina, volta Bidon agora, com o Martínez tendo feito um ótimo jogo contra o Santos. Então, você pensa nesse meio de campo que você já ganha uma ótima opção com a volta do Bidon, mas ainda assim tem que planejar muito, porque lá atrás o Corinthians está tendo dificuldades. Eu acho que o Corinthians é o time que melhor conseguiu trazer a herança boa do ano passado para essa. Verdade. Né, o time continua com a mesma ideia de jogo, competitivo. Eu, por exemplo, não gosto do jeito que o Corinthians joga, mas eu sempre gosto de dizer que se funciona, tanto faz se eu gosto ou não gosto. O Corinthians é um time competitivo, difícil de ser vencido. O Corinthians é o principal favorito do Campeonato Paulista nesse momento. E pode se dar o luxo de poupar, porque com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, terminará, eu tenho certeza disso, essa fase com a melhor campanha entre todas as equipes. E terá o direito de decidir todas as fases de mata-mata em Itaquera. Nos últimos anos, quem teve o direito de decidir em casa todas as fases eliminatórias até a final foi campeão. Né? Eu acho que seria legal para o Corinthians, depois de um grande período de baixa, ganhar o estadual. Obviamente, o Corinthians tem coisas muito maiores e tem ambições muito maiores na temporada. Mas seria legal, obviamente, para qualquer equipe ganhar o estadual, para o Corinthians também. Para isso, como disse a Mari, precisa pensar muito, porque o elenco é curto. Né? Você precisa ter o Garro, ter o Memphis, ter o Yuri Alberto, ter o Carrilho. São jogadores essenciais para essa equipe funcionar em alto nível. Né? Então, se a ideia é priorizar o jogo da Libertadores, por mais que seja um jogo muito fácil, eu também priorizaria. Eu acho que o Corinthians vai voltar de lá com uma goleada a favor e vai poder administrar isso no jogo de volta. O time do Brasil Central é muito fraco. Muito fraco, tem 3 jogos pelo Campeonato Venezuelano, não ganhou um jogo ainda, nunca foi campeão da Venezuela, acho que foi uma vez nos anos 50, uma coisa assim, um time que, na verdade, é um time de segundo para terceiro escalão venezuelano, não tem condição financeira de competir com o Corinthians, esportiva, estrutura, nada. Acho que o Corinthians vai voltar de lá com o resultado já classificado. Eu acho que não tem nada demais se poupar nesse jogo, porque conquistou no estadual uma situação muito favorável para terminar com a melhor campanha, e aí mata-mata é um outro campeonato, vamos esperar até lá para ver o que acontece. Sei que o Corinthians joga o futebol que o tendencia a ser campeão paulista. Quarta-feira, essa partida contra a Universidade Central na Venezuela, jogo de ida. Segunda fase da Libertadores. Vamos ver os confrontos, popularmente conhecida como pré-Libertadores. Além do Corinthians, o Bahia é o outro brasileiro também nesta disputa aí, ó. A gente tem Iquique e Santa Fé, The Strongest e Bahia. Esse jogo na terça-feira, o primeiro jogo também, o jogo de ida para o Bahia. E Alianza Lima e Boca, os 3 jogos na terça-feira. Aí na quarta, Boston River e Nublense, El Nacional e Barcelona. Esse Universidade Central e Corinthians, Monagás e Cerro Porteño, Tolima e Melgar. Você vai acompanhar o Corinthians ao vivo, ida e volta, aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. O filho do Fagner se pronunciou, Henrique Lemos, pela primeira vez após deixar o Sport Clube Corinthians Paulista para jogar no Cruzeiro, tá? Clube, né, em que o pai dele agora atua pelo menos até o fim desta temporada. Ele tem apenas 14 anos, era o capitão e talvez a estrela do time do Sub-15 do Corinthians, tá? Como o Fagner fica emprestado ao Cruzeiro até 2025, até o fim de 2025, o Henrique Lemos foi embora. Abre aspas em uma publicação no Instagram, ele agradeceu a passagem dele pelo Corinthians, abre aspas para Henrique Lemos, 14 anos. Metade dos meus 14 passei como atleta do Corinthians, entre futsal e futebol, e ainda outros anos acompanhando meu pai, torcendo por ele e pelo clube. Mas a vida é feita de ciclos e chegou a hora de viver um novo.
de me despedir do Corinthians e de agradecer por tudo. Tenho apenas 14 anos e sempre fui muito apegado aos meus pais e ao meu irmão. Sinto que preciso estar com eles e para estar com eles não posso mais seguir no clube. Valorizar o que tenho de mais precioso, minha família, diz aí, né, o Henrique Lemos, filho do Fagner. Eu falei para vocês que isso ia acontecer, porque ele ia seguir os pais, normal, né, enfim, até tentaram desmentir, enfim, inventaram história, que ele estava bem, que está feliz no clube, que não ia, mas acabou indo, tá certo? O Corinthians não conseguiu, né, mesmo com um contrato de formação com validade até o final de 2027, segurar o jogador, tá? Mas o Corinthians aí ficou com uma garantia, né? O Corinthians não é uma garantia, né? O Corinthians tem ali uma esperança que fique com 50% dos direitos econômicos do jogador, mas como o próprio Alex Brasil, executivo do Corinthians, falou que não dá para garantir nada, tá? Então, quer dizer, o fim, a saída, pelo menos o Alex Brasil é um cara que já deu para ver que é um cara sincero. Isso é muito importante, a gente precisa de pessoas que falem sempre a verdade. É isso, né? Tá aí o filho do Fagner se manifestando, deixa o seu like, comente aqui. Olha só, 3 dias de festas no aniversário de Memphis Depay. Meu amigo, o homem é brabo, velho. A comemoração dos 31 anos do Memphis Depay, todo mundo sabe, ou se você não sabe, fica sabendo agora no canal Café do Setorista, são 3 dias de festas, tá? Ele convidou todo o departamento de futebol do Corinthians, enfim, convidou o Neymar para o primeiro dia de festas, tá? E só para você entender, ele organizou uma primeira festa mais privativa após a vitória contra o Santos na Neoquímica Arena. Essa festa ocorreu, né, na madrugada de quarta para quinta, né, quer dizer, madrugada de quinta-feira, logo após a partida contra o Santos. Foi nessa que, né, o Neymar compareceu com a esposa. A segunda cerimônia, que foi a cerimônia de gala, foi realizada na noite do aniversário do Memphis mesmo, dia 13, né, que ocorreu na quinta-feira, enfim, lá no Palácio dos Cedros, no bairro Ipiranga. O Memphis completou 31 anos, alugou a mansão, né, de luxo para o evento. O local costuma aí bater uns 100 mil, né, a diária aí para festas, né, festas de debutantes, enfim. E então o Memphis fez esse segundo dia de festas, que foi, né, esse segundo dia foi o que você tem mais visto aí vazando, fotos, vídeos. Tem uma moça que falou que tinha aquelas maquininhas de pegar urso de pelúcia, só tinha bolsa de marca caríssima, e ela conseguiu uma, ficou toda feliz. Enfim, teve lá o Jorge Ben cantando, os Gaviões da Fiel compareceram, o MC Ariel, enfim, né? E todos os jogadores praticamente do elenco do Corinthians. Acho que eu só não vi o Martínez em fotos, se eu não me engano. Mas talvez possa estar até lá e não vazou uma foto dele, tá? Então, olha só. O Corinthians, o Memphis, ele fez essa festa e vai ter mais uma festa ainda, tá? Além de distribuir bolsas de luxo lá com brinde, enfim, tudo, né? As pessoas que estiveram lá, não vou falar o nome das marcas, né? Ainda haverá um pool party para fechar as comemorações. Um pool party, tá? A festa final será reservada para pessoas selecionadas, tá? Selecionadas. Então é isso, meu amigo. É Memphis Depay. Deixa o like aqui embaixo. Olha só, e o Palácios volta? Uma fonte me disse que se o Corinthians jogar com time reserva, ele tem tudo para ser relacionado, porque o problema que ele teve de indisciplina já foi superado, tá? Então a gente deve ter aí o Palácio sendo relacionado, porque o problema já foi resolvido, tá? Entre ele e a comissão técnica, ele que já está aí há 3 ou 4 jogos, eu não perdi a conta agora, 3 ou 4 jogos aí fora, né? Não está sendo nem relacionado. Escalação do Corinthians para enfrentar a Portuguesa pelo Campeonato Paulista neste sábado no estádio do Pacaembu. Eu acredito que seja essa, tá? Eu estou gravando esse vídeo durante os treinamentos, então, né, eu vou ter a informação mais precisa no Café da Fiel, como tem acontecido sempre em relação à escalação. Você sempre pega em primeira mão no Café da Fiel. Aguardo você às 19 horas, aliás, no Café da Fiel.
Eu acredito que vai ser o Hugo Souza, tá? É sempre bom o goleiro ganhar ritmo, né? Léo Maná, Félix Torres, ministro da Educação, e Bidu. Rian, Alex Santana, Charles e Coronado. Na frente, Thales Magno e Romero. Acredito que seja esse o Corinthians que vai enfrentar, tá? Que vai enfrentar a Portuguesa, né? No Pacaembu, jogo gostoso de ver, né? A volta do Timão ao Pacaembu. Comenta aqui embaixo, deixa o like, o que você acha desse time reserva do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians estreia na Libertadores contra a Universidade Central na próxima quarta-feira na Venezuela e viaja na segunda-feira para Caracas. Caracas! É liberta! Que piada ridícula. Ó, teve uma conversa na Neoquímica Arena do Schmidt com uma pessoa, ele é muito amigo de uma pessoa do Corinthians, tá? Mas é uma amizade de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E lá foi, né, questionado o assunto, né, jogar no Corinthians, tá? E uma coisa que o Schmidt ficou sabendo, né, é que o Corinthians fez uma consulta tentando o empréstimo dele, no mesmo período em que o Corinthians tentou o empréstimo do Soteldo, mas foi sem sucesso. Porém, eu entrei em contato com uma fonte do Santos, antes de gravar esse blend de informações, e ela me disse que o João Schmidt não é inegociável, tá? E eu, conversando com essa pessoa, perguntei, né, o fato de ser o Corinthians, porque o Marcelo Teixeira não faz negócios com o Corinthians, é difícil liberar um jogador para o Corinthians, e essa pessoa me disse que no caso do Schmidt não haveria problema, mas a proposta tem que ser boa e não pode ser por empréstimo, tem que ser uma proposta de compra, tá? Ela até usou o termo para mim, né, o futebol é laico, né, enfim, abre aspas para essa fonte aqui do Santos, que falou que se o Corinthians chegar com uma proposta boa para comprar, leva, tá? Só não vai poder ser por empréstimo, a não ser que realmente, né, o Marcelo venha amolecer o coração de vez. João Schmidt tem contrato com o Santos até o final do ano, perdeu espaço na equipe titular. Hoje o titular da posição é o Rincon, né, venezuelano, e o Schmidt é reserva. Até entrou no final do jogo contra o Corinthians, aliás, entrou muito bem no jogo. É um jogador que o Corinthians gosta, tá de olho já há muito tempo, tanto que fez uma consulta por empréstimo esse ano. Eu não sei se foi dezembro, foi nesse mercado, tá? Ou foi dezembro, ou foi janeiro, e fez também em 2024. Então já as tentativas em relação a Schmidt por parte do Corinthians existem já há um bom tempo. A questão é que o Marcelo amoleceu, ele aceita negociar com o Corinthians, mas estou trazendo essa informação do Santos, tá? Vai ter que ser uma negociação em definitivo e uma boa proposta em grana, em dinheiro. Então, o Corinthians que faz plano para ter Breno Midon na Venezuela em estreia na Libertadores. O volante e também o goleiro Felipe Longo, que disputam até o dia 16 Sul-Americano Sub-20 no país, vão permanecer e aguardar a chegada do Timão. Então é praticamente certo que o Corinthians vai contar com o meio-campista Breno Midon e o goleiro Felipe Longo na estreia da Conmebol Libertadores. Os dois jovens que estavam nesse torneio na Venezuela receberam um plano da comissão técnica e vão aguardar todo o time chegar, todo o elenco, para poder se juntar ao time e disputar essa partida. Mais o Breno Midon, né? O Felipe Longo é um terceiro reserva do Corinthians. O Midon que foi titular do time durante aquela ascensão do ano passado, e o Felipe Longo, terceiro reserva de Hugo Souza, vão disputar o torneio pelo Brasil até domingo. O Corinthians que chega somente na noite da segunda-feira e faz o primeiro jogo pelo torneio sul-americano na quarta. Diante da logística difícil da viagem a Caracas, local da partida pela Libertadores, a comissão técnica decidiu manter a dupla no país, como explicou o auxiliar Emiliano Dias. Midon e Longo têm sido titulares da seleção sub-20, que assegurou vaga no Mundial da categoria e lidera a fase final com 9 pontos em 3 rodadas, com 100% de aproveitamento. No Corinthians, porém, Emiliano Dias evita devolver um lugar cativo ao meio-campista, falando que ele vai ter que conquistar a vaga dele no campo. Então, não é certeza que o Midon irá jogar como titular na quarta-feira pela pré-Libertadores, hein? Antes de viajar para a Venezuela, o Corinthians encara a Portuguesa no sábado às 6h30 no Pacaembu, provavelmente aí com uma equipe reserva. A delegação que viaja na segunda-feira, após treinar pela manhã e fecha a preparação na Venezuela na terça. E na quarta-feira, às 9h30, horário de Brasília, o Timão encara o Universitário da Venezuela fora de casa para abrir o duelo. A volta será no dia 26, na Neoquímica Arena, no mesmo horário. Então, isso foi, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!